Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Elisandro Fiuza, do Republicanos, aqui tratar de pautas, projetos do mandato do vereador. Ele que também preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vereador Fiuza, sempre uma honra poder conversar com o senhor. Uma honra é toda nossa, Fábio, e aqueles que também nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. E falar de criança e adolescente é falar de uma pauta muito sensível e também, com todo respeito, muito cara à nossa sociedade. Nós sabemos que muitos pais, muitas mães hoje têm sofrido, hoje numa situação de eventualidade de falta de vagas para essas nossas crianças e adolescentes, visando a dificuldade até econômica da situação de pandemia que nós estivemos e saindo da pandemia agora, voltando às aulas presenciais. Infelizmente, muitas famílias que tinham, Fábio, um poder aquisitivo um pouco diferenciado, estavam tendo os seus filhos em escolas particulares. E diante dessa situação de dificuldade da economia, enfim, acabaram, de uma certa forma, migrando aos serviços públicos, tanto a rede municipal como também a rede estadual. Então, nós, como Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das nossas crianças e adolescentes, tivemos aí neste último mês uma reunião pública que tratou deste assunto, falando também do Fundo da Criança e do Adolescente, numa expectativa, então, com a Fundação de Assistência Social, de poder, então, utilizar esse recurso para poder potencializar os serviços dessas nossas crianças e adolescentes por uma dificuldade que também o município enfrenta através dessas crianças que acabam tendo um problema num processo judiciário a respeito de abuso e de tantas outras questões e que acabam estando à guarda do município nessas casas-lares e que, de uma certa forma também, aumentou esta demanda, a qual o município precisa, de uma certa forma, dar a sua resposta para acolher estas crianças e também poder dar a elas uma cautela de segurança. Vereador Fiuza, o senhor começa a apresentar pautas aqui que já, digamos assim, alicerçam a própria atuação da Frente Parlamentar e que isso vai continuar no decorrer desses meses. Antes de dividir os temas, para que o senhor aprofunde um pouco mais, sempre é bom lembrar que essa Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela tem eu acho que se não é a mais antiga, é uma das mais antigas aqui da Câmara em atividade, assim. Tem um histórico de lutas, muitos vereadores passaram por ela, pela condução dessa Frente Parlamentar, tem um protagonismo interessante. E o senhor, nessa divisão temática que nos apresenta aqui na sua primeira explanação, eu gostaria de começar, digamos assim, pelas vagas em instituições de ensino, que o senhor colocou um pouco disso, da pandemia, do déficit que acontece, da migração de muitos alunos da rede privada para a rede pública por questões econômicas, enfim. Isso tem sido muito discutido no âmbito da Câmara dos Vereadores. A grade curricular, o enfrentamento na central de matrículas, muitas vezes também uma dificuldade dos pais que procuram fora de prazo também. Então há uma conjunção de fatores aí que tem dificultado o acesso de algumas crianças à rede pública de ensino. Aí vai desde educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, claro que também é uma pauta da Comissão de Educação da Casa, de certo modo. Mas como que o senhor, como frente parlamentar, vê a possibilidade de contribuir nessa parte da educação e depois nós entramos também no item dos maus tratos que o senhor tratou? Bom, Fábio, a gente sabe que infelizmente não é uma novidade este tema da falta de vagas para as nossas crianças e adolescentes. E nós, como Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, procuramos, de uma certa forma, agregar, fazer uma crítica construtiva juntamente com os eixos, tanto com o município como o Estado, para a gente poder ver a situação de poder dar, então, as soluções a estas famílias. Agora, é claro, nós sabemos que existe também um dever da responsabilidade dos pais de buscarem nos seus prazos devidos a matrícula ou a rematrícula dos seus filhos, principalmente quando estes, de uma certa maneira, deixam
à instituição privada por conta da economia e passam a buscar os serviços públicos tanto do município como do estado. Nós sabemos que a demanda cresce a cada ano que passa, independente de governantes, e nós também precisamos ter uma política de Estado para, então, estar mensurando esses dados para poder, de uma certa forma, fazer com que estas nossas crianças e adolescentes possam estar seguras na rede de ensino. Agora, a gente sabe que não é uma causa e não é uma matéria tão fácil de ser solucionada em tempo recorde. Nós precisamos estabelecer regras, juntamente com a central de vagas e tantas outras questões, para potencializar, então, a construção da educação dessas nossas crianças. O senhor citou um ponto que diz respeito ao fundo da criança e do adolescente, que é um instrumento público que, digamos assim, concentra recursos. E o senhor até cogitou ali, diz que sugeriu para a FAS, a Fundação de Assistência Social, a possibilidade de canalizar recursos para a própria educação. O senhor se referia daqui a pouco uma aquisição de vagas, um complemento na parte do ensino, ou direcionar esses recursos exclusivamente para o combate a agressões e abusos contra crianças e adolescentes. Como é que o senhor vê a aplicação do próprio fundo a partir da frente parlamentar? Na verdade, este fundo, Fábio, ele é designado ao CONDICA, que esse, então, tem a responsabilização de fazer o uso desse instrumento, desse recurso, a diversos temas, ao contraturno escolar, a tantas outras questões, né? Então, cabe a ele, o CONDICA, a fazer com que esse recurso seja bem utilizado. Na verdade, nesta reunião pública que tivemos, provocados até pelo CONDICA, juntamente com a Fundação de Assistência Social, a própria assistência social, a FAS, trouxe a preocupação de pedir, então, ao CONDICA para que fizessem o uso desse recurso, como nunca em nenhum momento foi utilizado, né? A FAS precisou desse recurso, mas por um período tão difícil como nós estamos, então, atravessando a situação da pandemia, de dificuldade econômica, para fazer o uso, então, para essas casas-lares que, de uma certa forma, aumentou-se também a demanda de abandono, de abusos, de judicialização de questões de família e que o município, de uma certa forma, necessitaria de abraçar. E houve essa aceitação por parte do CONDICA de direcionar esses recursos? Como é que o senhor tem acompanhado isso? Pelo que eu estou entendendo, tanto o senhor quanto os seus colegas de frente parlamentar são favoráveis a essa indicação. Na verdade, nós entendemos que o CONDICA necessitava desse recurso para fazer as suas atividades, mas que de uma certa forma também buscaram entre si, tanto a FAS como o CONDICA, um acordo que eles estão prestes aí a resolver. Vocês apoiaram isso. Nós mediamos, então, essa reunião para que eles entrassem em consenso, para poder, então, de uma certa forma, não deixar com que o CONDICA pudesse estabelecer o seu trabalho e os seus critérios e que a FAS pudesse também dar o auxílio a essas crianças. E vai acontecer esse direcionamento de recursos? Nós estamos falando da ordem de quanto é possível colocar isso? Como é que o senhor tem acompanhado? Porque muitos nem presenciaram essa reunião da qual estamos tratando. Também o programa tem esse objetivo de recapitular um pouco da própria atuação do senhor e da frente parlamentar por extensão. Há essa possibilidade clara, então, de aumentar os recursos via CONDICA, via fundo da criança e adolescente para a fase, daí, por consequência, dar o devido amparo a essas crianças? Há uma grande possibilidade de que a FAS venha poder utilizar, então, uma parte desse recurso do CONDICA, que eu não tenho aqui agora claro qual seria o valor, mediante aos projetos que estão ainda sendo estabelecidos, mas de uma forma de um consenso que eles possam fazer o uso deste, porque nós sabemos o quanto é importante também, na ponta, nós temos a segurança dessas crianças e adolescentes nessas casas-lares. Vereador Fiuza, mudando um pouco de assunto, do seu próprio mandato parlamentar, nós já estamos aí no segundo ano, olha, quase na metade do segundo ano, daqui a pouco já se foi meia legislatura aí, né? E o tempo passa muito rápido. O senhor é um vereador de segundo mandato. Como que tem visto, assim, o seu próprio mandato? O que
se pode esperar ainda de projetos? O senhor não é, digamos assim, aquele vereador mais falante, é um vereador um pouco mais concentrado, se manifesta pontualmente, mas o que podemos esperar daí o mandato do vereador Fiuza? Tem alguns projetos em mente? O senhor pretende continuar se dedicando mais à própria frente parlamentar? De que forma o senhor vai conduzir essa sequência de legislatura no seu mandato? Nós buscamos sempre o critério, Fábio, objetivo. De nós, como somos então representante de muitas comunidades de Caxias do Sul, buscamos fazer o gabinete itinerante, atendendo então às demandas solicitadas pelos bairros, das pessoas que nos demandam. Através do nosso gabinete fizemos os atendimentos e nós sabemos que, infelizmente, neste processo que nós estamos atravessando agora, após pandemia, o quanto está difícil para nós, representantes públicos, como vereadores, de termos, de uma certa forma, algumas soluções de algumas demandas, por muitas faltas de algo que, infelizmente, o Executivo não tem conseguido nos dar o retorno. Não porque queira, muitas vezes porque falta algumas situações ou outra, aquela situação do poder público que nós sabemos que é um pouco engessado por conta de processos licitatórios, mas que a comunidade possa sempre estar contando conosco naquilo que for viável e possível, estaremos sempre atentos para poder dar um retorno. E dessas demandas pontuais do dia a dia, quais delas ou qual que mais lhe preocupa, digamos assim, ou que é mais recorrente? Por exemplo, eu entrevistava aqui recentemente o vereador Alexandre Bortoluz, do PP, do Progressistas. Ele me dizia: Fábio, eu tenho um foco muito mais na segurança, enfim, mas por incrível que pareça me chegam muitas demandas de saúde. E nós lá no gabinete temos que encaminhar, fazer as indicações, enfim. O senhor aqui está se dedicando ao lado da criança, adolescente, enfim. Mas que demandas que chegam mais para o seu gabinete, sobretudo nessas incursões pelos bairros, quando o senhor vai em visitas, enfim, o senhor usou o termo itinerante? Na verdade, os temas que são pontuais. É uma iluminação, que às vezes a gente consegue uma solicitação de uma troca de lâmpada, é uma limpeza de bueiro. Muitas vezes a gente fazer um pedido para fazer então as pinturas de faixas de segurança, para dar segurança também aos nossos pedestres. Situações, às vezes, que a Secretaria de Obras, neste momento difícil, por conta de que está deficitária no que diz respeito ao maquinário, está numa nova aquisição de maquinário, então falta às vezes provável esse recurso. Que melhore, né? Tem uma sinalização já disso. É a tendência que nós aguardamos e esperamos, e a própria comunidade espera, para que possa ter esses atendimentos que é do dia a dia. Porque, querendo ou não, são situações que tanto o Executivo como também o Poder Legislativo precisa, de uma certa forma, dar essa resposta um pouco mais efetiva à nossa sociedade. Até porque chega um determinado ponto que a gente não consegue mais dizer o tempo que vai se levar para que haja execução, por exemplo, de uma terraplanagem, de uma rua, de botar um cascalhamento. Então, são respostas que são emergenciais, né? Que é preciso, de fato, o Executivo poder nos auxiliar. E a gente aguarda com que eles possam, de uma certa forma, poder fazer essa atuação da melhor maneira possível e mais rápida, diante também das suas condições, que todo mundo sabe que qualquer município hoje enfrenta situações difíceis no que diz respeito ao orçamento. Vereador Fiuza, não quis interromper o seu raciocínio, estamos chegando aí prestes ao minuto final, digamos assim. No que eu devolver a palavra ao senhor, quem está nos acompanhando visualizará na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para o envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu para as últimas considerações, digamos assim, neste programa. Bom, primeiramente agradecer, Fábio, agradecer a todos que estão acompanhando este programa e dizer de uma forma bem objetiva e simples que nós estamos à inteira disposição de todos vocês aqui no nosso gabinete, na Câmara de Vereadores, no segundo andar. O gabinete do vereador Fiuza está à sua disposição para qualquer ajuste, qualquer demanda que esteja ao nosso alcance para poder te ajudar. Mais uma vez, muito obrigado. Então, vereador, já fica o convite para que o senhor retorne dentro dos próximos meses, aí atualizando a quem nos acompanha sobre o andamento do seu mandato, do seu trabalho,
que por consequência também contribui com a própria Câmara e a cidade de Caxias do Sul. Muito obrigado, vereador. Nós que agradecemos, Fábio, muito obrigado pela tua presença e por este programa de excelência que você tem feito aqui. A honra foi toda nossa, vereador, muito obrigado. Acabamos de conversar então com o vereador Elisandro Fiuza, do Republicanos, vereador que também preside a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.